Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o anúncio do novo patrocinador foi incrível, hein? Mexeu com as estruturas e já garantiu dinheiro em caixa. E segundo o presidente, vem mais 4 reforços pelo menos. E um atacante surpresa. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora se inscrever, rapaziada, tem muita gente chegando, muito obrigado. Olha, a gente passou de 900 mil, já estamos chegando em quase 910. Desse jeito a gente vai chegar em 1 milhão rapidinho. E quando a gente chegar, tem muita novidade, muito presente pra você. É uma promessa que eu tô fazendo aqui. Obrigado, viu? Você que não se inscreveu ainda, por favor. Vamos lá, vamos chegar em 1 milhão. Bora falar do Timão? Eu ouvi atentamente a entrevista coletiva do Augusto Melo, junto do Sérgio Moura, diretor de marketing, para anunciar a Vai de Bet, Vai Corinthians, Vai de Bet, a nova parceira do Corinthians, um patrocinador master, que vai ostentar o patrocínio master do Esporte Clube Corinthians Paulista pelos próximos 3 anos. Um acordo de 360 milhões de reais em 36 meses, com 10 milhões de reais pagos todo mês. É isso mesmo. Olha, até onde eu sei, diferente de outros acordos que normalmente são parcelas semestrais, anuais, e de valores até interessantes, mas nenhum chega perto desse. É o maior patrocínio de camisa da América Latina. O Corinthians conseguiu e anunciou. A gente trouxe a informação aqui que o contrato já estava assinado, era para anunciar na terça ou quarta-feira, vazou o nome da empresa, que tem o Gustavo Lima como embaixador, inclusive, segundo o Augusto, ele quase esteve presente nessa coletiva de apresentação do patrocinador, mas por conta de show e tudo mais, da logística não foi possível, mas que ele queria estar, ele postou um story, inclusive, né? Um cara muito seguido nas redes sociais, é um cara muito popular no Brasil hoje e que tem essa marca, né, como uma das principais parceiras dele, né? É uma das maiores do segmento, segundo o próprio Augusto Melo, e está chegando com um dinheiro considerável. É uma camisa muito valorizada. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, fez aquela provocação, né? E duvidava que a camisa do Corinthians fosse mais valiosa que a do Palmeiras. Só que aí ela disse que ia subir o dela, né? Então isso pode não ser um bom negócio, né? Porque daqui a pouco ela vai valorizar ainda mais o do Palmeiras. Enfim, eu acho que todo mundo ganha com isso, né? Mas, enfim, 120 milhões só de um patrocínio realmente é um negócio impressionante. E aí, o Augusto concedeu a sua entrevista coletiva, longa, muitas perguntas, algumas perguntas meio assim, né? Meu Deus, mas não vou ser um ombudsman aqui, né? Aquele cara que fiscaliza a imprensa. Até porque eu não estava lá para perguntar, então não é ético da minha parte. Mas, enfim, me incomodou algumas coisas. Mas, enfim, o correto, o fato, assim, o ponto crucial é que ele respondeu sobre algumas situações. E aí ele revelou que devem chegar mais 4 a 5 reforços e que 3 já tem propostas na mesa. E que tem um atacante surpresa, que ninguém sabe quem é. Bom, desses 3 que já tem a proposta, um deles é o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, ex-fluminense, que estava sendo cogitado ou tentado por Flamengo e Fluminense. Pois bem, o Corinthians está tentando o Luiz Henrique, 22 anos, numa proposta junto ao Real Betis da Espanha, de 1 ano de empréstimo com opção de compra. Ele saiu daqui por 8 milhões de euros, mais 5 milhões de euros de bônus. 13 de euros. Não sei quais os moldes da negociação para essa opção de compra ao final da temporada. Mas, provavelmente, o Corinthians vai ter que pagar um valor para esse empréstimo aí, né, remunerado de 1 ano. O Fluminense estava oferecendo 1 milhão de euros para ter ele aqui, só que a negociação ainda não estava rolando e o Corinthians chegou. Então, se oferecer 1 milhão, 1,5 milhão de euros, ele joga aqui uma temporada por empréstimo e depois vai ter opção de compra. O Augusto disse que o Corinthians tem uma capacidade financeira de contratar, inclusive, jogadores do mesmo nível do Gabigol pelo salário dele. O Corinthians consegue pagar um salário que o Gabigol recebe, por exemplo. Então, tem caixa, tem dinheiro para investir e vai poder, não só no Luiz Henrique, mas ele disse que tem nome, tem jogador de grande nome internacional, de fora do país, tem outros tantos que eles estão avaliando e a gente deve ter novidades nos próximos dias. Então, assim, veio o anúncio, que era uma promessa de campanha, viram outros patrocínios na sequência e já chegaram alguns reforços, né? O Ranieri, o Diego Palacios, o Rodrigo Garro, o Hugo e o Félix Torres. Ele foi questionado também e falou o seguinte: tem alguns detalhes que a gente não pode revelar. Pois bem, descobertos, a gente descobriu os detalhes aí que estão impedindo o Santos Laguna de liberar o Félix Torres. Os caras estão bravos
porque eles estavam negociando com o Rodrigo Garro, do Tajeres. E aí o Corinthians foi lá e eu não sei nem se foi um chapéu, eu não sei se o Corinthians sabia, ou se o Santos Laguna ficou bravo porque o Rodrigo Garro acabou... Quando ele recebeu a proposta do Corinthians, ele decidiu ir para o Corinthians. Então, assim, eu não sei qual foi a chateação que rolou com os caras lá, mas os caras estão meio que dificultando a liberação do Félix Torres por conta disso. Só que o Félix Torres já assinou o documento de intenção, ele quer jogar no Corinthians, enfim, ele vai chegar aqui nos próximos dias, porque, segundo o Corinthians, a confiança é tamanha que o negócio está fechado. Mas claro, né, se os caras trancarem ele lá, amarrarem ele no pé da mesa lá, ele não tem como sair. Vamos ver, porque o Félix Torres é um próximo anúncio também. E tem um outro jogador, olha só, né, como são as coisas, que também estava negociando com outro clube e que, segundo o Augusto, o Corinthians chegou e o cara desistiu de tudo, largou tudo para ir jogar no Corinthians. A gente não descobriu quem é ele também. Pode ser até o Luiz Henrique, né? Porque faz parte, né? Ó, Luiz Henrique, tá? Tem o Flamengo e o Fluminense ali, chegou o Corinthians, ele daqui a pouco vai pro Corinthians. Mas eu não sei se é. A questão é que ele citou um jogador com essas características. E também tem uma informação da Monique Vilela de que o Corinthians voltou a carga para contratar o Eric, volante do Atlético Paranaense. Inicialmente tinha oferecido 4 de euros, o Atlético Paranaense, que é ruim de negócio para negociar, o Petralha não libera os seus caras, não quis saber, o Corinthians subiu a pedida, 6 milhões de euros para contratar o Eric, volante do Atlético Paranaense. Será que agora vai? Agora a gente tem que aguardar. Augusto, que chegada, hein, irmão? Chegou chegando, o começo tá muito bom porque ele não tem só teoria, ele tem já algumas promessas cumpridas, já tem já algumas situações muito claras que a gente está vendo. Ele falou e fez questão de frisar isso. Tem muitos jogadores que vão chegar que não são apenas estrelas. E realmente, né? Você traz um Ranieri, que é um carregador de piano, apesar de ser um bom jogador, que pode se transformar numa grande estrela, mas ele ainda não é. É diferente, né, do nível do Gabigol. Mas tem que vir uma estrela. E ele falou sobre isso. Vai vir um grande jogador. Não veio o Gabigol? Vai vir um grande jogador para ser a bandeira da gestão. E outros tantos qualificados, baseados no centro de análise, para que possam montar uma equipe competitiva para o Corinthians nesse próximo ano. E aí, vocês estão confiantes? Vocês gostaram do anúncio, do patrocinador, da coletiva do Augusto? Estão gostando dos primeiros passos? Inscreva-se no canal. Eu volto a qualquer momento com mais novidades. Não deixe de se inscrever e deixar o teu like no vídeo. Caio Faramiro, cheguei, hein? Só para lembrar, fui na festa no Allianz e o Gustavo Lima cantou o hino do Corinthians lá. Leila tá se coçando. O Caio toca num ponto importante. Gustavo Lima, que é embaixador da Vai de Bet, a nova patrocinadora master do Corinthians. Por que a Leila tá se coçando? E aí não é só a Leila não, tá? Aí todos os grandes do futebol brasileiro precisam se coçar. Corinthians apresentou hoje um patrocínio de 120 milhões de reais por ano. Apenas pelo peito. O Flamengo acaba de fechar com a PixBet um patrocínio de 85 milhões de reais por ano. A gente está falando de uma diferença de 35 milhões de reais. Não bastasse isso, vamos comparar com os rivais de São Paulo? O Palmeiras tem 81 milhões de reais por ano por toda a camisa. Não, camisa não. Por todo o uniforme. Camisa, calção e meião. 81 milhões de reais por ano. Se o Palmeiras ganhar todos os títulos com bônus, o contrato chega a 120 milhões de reais. Então, assim, um ano perfeito que nunca existiu permitiria ao Palmeiras faturar, com todo o uniforme, 120 milhões de reais. O Corinthians já larga com 120 milhões de reais e ainda tem todas as outras plataformas ou propriedades para faturar essa grana. E o São Paulo, que acaba de anunciar a Superbet, patrocina no peito e nas costas de 52 milhões de reais. Boa noite, Nicola. Quem você que era o atacante que o Augusto... Quem você acha que era o atacante que o Augusto falou hoje na coletiva, né? Antônio, uma das possibilidades para centroavante no Corinthians hoje é um centroavante uruguaio, que pertence ao Nacional, tá? Vou pegar todos os dados dele aqui no meu arquivo de Word. Até cheguei a contar para vocês no vídeo de hoje cedo. Eu estava conversando com uma pessoa do Corinthians, eu perguntei é quente, a pessoa falou que é morna a chance. Inácio Ramírez, centroavante de 26 anos de idade, está no Nacional, 43 jogos, 22 gols e uma assistência. Ele era do Liverpool do Uruguai, teve uma experiência rápida fora, na Europa, e voltou para o Uruguai para jogar no Nacional. As negociações estão acontecendo, a pessoa classificou como uma negociação morna. E ela já tinha dito, eu perguntei antes de perguntar do Inácio Ramírez, tinha perguntado se o Corinthians em algum momento esteve perto do Gabigol, e a pessoa falou, não, sempre teve fria.
E aí, só para lembrar também, hoje teve um episódio esquisito do presidente do Corinthians, o Augusto Melo, chegou a afirmar na coletiva que tinha meio que um acerto com um empresário do Gabigol. Aí o Júnior Pedroso soltou uma nota afirmando que nunca teve acerto nenhum, que ele sempre deixou claro nas negociações que tinha renovado o contrato com o Flamengo e agora aguarda uma posição do Flamengo, tá? Davi Cauã, base do aceitar a oferta do Luiz Henrique. Félix Torres chega quando? E o Corinthians retomou conversas pelo volante Eric do Cap. Essa última do Eric do Cap eu não sei, eu vou atrás para você, tá? Sobre o Félix Torres, hoje o presidente foi perguntado sobre o tema e disse que ainda faltavam algumas coisinhas. A boa notícia é de que o Santos Laguna o liberou de um jogo-treino, o que mostra que a coisa deve avançar. A informação que eu tinha é de que o Santos Laguna queria receber primeiro a grana, a primeira parcela para liberar o atleta. Como o Corinthians conseguiu uma antecipação de 20 milhões de reais da Vaidbet, depósito feito no sábado. Confesso que eu não sei como é que alguém deposita 20 milhões de reais no sábado. O expediente bancário, pelo que eu sei, enfim, mas acho que dá, né? É que 20 mil, enfim, mas não, como eu nunca tive nada perto disso, eu não sei como funciona. Mas o Corinthians contou que ontem já recebeu 20 milhões de reais. Então é possível que até utilize parte dessa grana para fazer pagamento dessa primeira parcela para avançar a negociação do Félix Torres. Tudo indica que ele chegará. Sobre o Luiz Henrique, estava conversando com o empresário dele hoje, e o empresário estava contando o seguinte, quer ver, ó? Que o Fluminense e o Corinthians são os interessados, que a possibilidade de empréstimo, só empréstimo não vai rolar. Se rolar empréstimo com obrigação de compra, sim. Aí 2 milhões de euros de empréstimo, mais 12 em definitivo, tá? Que o Palmeiras não está interessado. Sobre o Luiz Henrique, não há proposta do Palmeiras. Houve contato de Corinthians e Flamengo e Fluminense, mas o Betis prefere vender do que emprestar. Eu não tinha me atentado que ele falou do Fla também, tá? Então, mais uma informação aqui. O Caio Alexandre. Vamos explicar essa história do Chapéu. Tava rolando a coletiva de hoje, né? Para falar do patrocínio. Patrocínio estratosférico, coisa muito boa. E aí, em determinado momento, começaram a falar sobre contratações. E aí, quem que você vai contratar e tal? E aí, o Augusto Melo virou e falou assim: estamos negociando, inclusive, com um jogador aí que tinha, que tá perto de outro clube e tal, enfim. Ele deixou no ar a possibilidade de o Corinthians estar dando um chapéu em um rival. O blog do Macedo, que é um site, uma conta que acompanha o Corinthians, contou que o alvo é Borré. Tá? E depois começaram a especular que é o Savarino. O Borré tem negociações avançadas com o Inter, o Savarino está praticamente contratado pelo Botafogo. Inclusive, em relação ao Savarino, o Corinthians teria oferecido o dobro do salário para o Savarino e coberto a oferta do Botafogo ao Real Salt Lake. Minha fonte do Corinthians afirmou que o nome do Savarino nunca foi discutido internamente. Sobre o Borré, conversei com o André Cury, que é o representante do Borré no Brasil. O André está em Barcelona. E o André estava contando que o Corinthians, lá atrás, o Corinthians, ele ofereceu o Borré ao Corinthians. O Corinthians não levou a história adiante. E hoje houve uma ligação, como quem diz, e aí? O Borré está fechado? Ele falou, agora já está muito adiantado com o Internacional. Vamos tentar, eu posso até tentar amanhã vir aqui petar essa história, estou em Barcelona vendo outras coisas, mas a coisa ficou complicada, tá? Então, não imagino que o chapéu seja Borré e certamente não é o Savarino. Aí agora o Caio me pergunta se o chapéu pode ser o Caio Alexandre. E aí eu estava lembrando que hoje, conversando com o empresário do Caio Alexandre, o empresário me falou o seguinte: Nicola, o negócio com o Bahia não está fechado porque entrou um outro clube na parada. Não posso te dizer o nome, mas em 2 dias o acordo pode estar fechado. Enfim, só para a gente ir entendendo as possibilidades e os movimentos do futebol brasileiro. Bom, o Alex Melilla, saudações, que fim vai levar o Paulinho no Corinthians? O Paulinho não foi dispensado porque ele está terminando a recuperação de uma lesão no joelho. Passou por cirurgia e vai ter que ficar... até março ele não vai estar recuperado. E o clube de futebol que tem contrato com o atleta, ele não pode liberar o atleta antes de o atleta estar recuperado, tá? Então, o Corinthians teve de estender o contrato do Paulinho, esse contrato está sendo redigido, e o Paulinho, a partir do momento em que estiver apto, deve ser liberado. E ele vai procurar outro clube, custo de R$1,5 milhão. Mas, importante lembrar que o Corinthians não paga direitos de imagem ao Paulinho há 11 meses, tá? Cara, o Duílio Monteiro Alves foi uma das maiores mentiras do Corinthians em toda a sua história. Porque o Duílio justificou a falta de títulos
Ele se tornou o primeiro presidente da história do Corinthians desde a década de 80 a passar pelo clube sem título. Ele justificou esse mau momento a uma equação das contas. Olha, não vencemos títulos, mas eu saneei as finanças do Corinthians. Aí ele deixa o Corinthians devendo 11 meses de direito de imagem para o Paulinho, 6 meses de imagem para o Renato Augusto, 6 meses de imagem para o Gil. Era, até agosto, uma dívida de direitos de imagem com os atletas de 80 milhões de reais. Enfim, esse cara, ele conseguiu eleger a oposição. Esse foi o Duílio Monteiro Alves. Igor Mantas, Nicola, sei que é cedo ainda, mas como é bom ver uma gestão à altura do Corinthians e competente. Alguma novidade nas contratações do Colosso de Itaquera? Cara, essa do patrocínio Master foi espetacular, tá? Tô conversando aqui com uma pessoa do Corinthians. Ó, a pessoa tá dizendo que essa semana sai outro patrocinador. Eu perguntei, é na camisa? Isso, na camisa. Porque o Corinthians está trabalhando em várias frentes. Uma dos movimentos mais importantes do Corinthians agora é em relação à venda dos name rights do CT. E o Corinthians imagina ser capaz de faturar tanto com a venda desses name rights que pretende bancar a obra de aumento de capacidade do estádio com a venda do nome do CT. Confesso que eu comecei a botar mais fé, tá? Porque o Augusto dizia que queria 200 milhões de patrocínio na camisa, eu achava um exagero. Quando ele anuncia 120 e fala agora que quer vender o name rights do CT para construir aquelas outras arquibancadas do estádio, eu tô começando a botar uma fé. Em relação ao reforço, é que eu acho que ainda tá mais devagar do que eu imaginava, tá? Achei que o Corinthians teria um time um pouco mais montado nesse momento da temporada. Elias Black, boa noite, Augusto, só tá iludindo nós. Igual a história do Gabigol, Borré do Inter, todo mundo já sabe. Elias, é uma possibilidade. Sobre o Borré, eu te diria que é o natural. E eu vou repetir o que disse hoje para mim o André Cury. Ele falou comigo no telefone agora há pouco. Ele falou, Nicola, o negócio com o Inter tá bem adiantado. O Corinthians me procurou só hoje. Eu tinha oferecido o Borré para eles lá atrás, eles acabaram não demonstrando interesse. Eu avancei a coisa com o Internacional e a coisa está quase fechada, tá? Mas ainda não está assinada porque o Werder Bremen, para onde o Borré está emprestado até junho, está pedindo 2 milhões de euros. Se o Corinthians vai cacifa, dá os 2 milhões de euros para o Werder, oferece 6 milhões de euros para o Eintracht, pode dar negócio. Mas o Corinthians nem fez proposta nem nada. O Corinthians começou a entender a situação hoje. Estou tentando ser o mais explícito possível para vocês, tá? Pedro Oliveira, Borré vai acabar vindo para o Corinthians e o Eric do Furacão fez proposta de novo. Essa que eu já tinha lido, né? Deixa eu pegar mais participações da galera. Muita gente, mais de 8.400 pessoas somando todas as plataformas. Muito obrigado pela presença e pelo carinho. André Ocanque, será que a Leila agora vai aumentar o patrocínio do Palmeiras? André, cara, esse é um tema que eu venho batendo muito na tecla. E eu acho que a Leila tem a obrigação de melhorar o contrato de patrocínio do Palmeiras. Ou então abrir para outras pessoas, para outras empresas. O Palmeiras é o único que não tem no seu uniforme principal, entre todos os times da Série A, nenhuma empresa de aposta esportiva. E não é nada contra a aposta esportiva, é porque a Leila comprou todos os patrocinadores. E a Leila, que é a presidente, ela também é a patrocinadora. Ah, Nicola, mas tem contrato de mais um ano. E daí? Rescinde o contrato de mais um ano, qual é o problema? Se existe uma proposta maior, a Leila vai tentar a todo custo manter seus patrocínios na camisa. Mas eu acho que diante dessa diferença de 120 milhões de reais por um patrocínio no Corinthians, para 81 milhões por todo o uniforme, agora a pressão na Leila eu acho que vai ser tão grande que ela vai ser obrigada a se mexer. Já tinha rolado uma tretinha no final do ano passado, quando surgiu a notícia de que a soma dos patrocínios no Corinthians era de 123 milhões de reais, né? Agora você desconta 47 milhões da PixBet, que saiu fora, até para a entrada da VaideBet, e coloca 120 milhões. Ainda tem 2 outros patrocínios que estão saindo também, né? Então acho que é difícil só fazer a conta de quanto vale a camisa do Corinthians agora. Até porque o Timão está prometendo, talvez para a próxima semana, um novo patrocínio. Mas a diferença vai ficar muito grande entre Palmeiras e Corinthians. E a Leila vai precisar ou melhorar o patrocínio ou abrir a possibilidade de mercado